Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E você acha que está demorando para ser decretada pelo TSE a inelegibilidade de Bolsonaro? Não é à toa. O próprio TSE, através do seu presidente Alexandre de Moraes, decidiu postergar a análise da inelegibilidade de Bolsonaro devido ao fato de que um dos ministros que iriam julgá-lo, o Carlos Orbach, é um ministro conservador e andou recebendo favores de Bolsonaro. Então, por conta disso, o TSE decidiu esperar a sucessão desses dois ministros que estão saindo do TSE e também por conta da saída de Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, do TSE. Então, o que acontece aí neste momento é que se espera para os próximos dias a lista para que o presidente Lula escolha os substitutos desses ministros, o Orbach e o Banhos, que estão saindo, e a entrada de Nunes Marques no TSE também complicou um pouco isso, e agora, com a saída de Banhos e Orbach, o TSE vai poder ter uma segurança maior de que Bolsonaro não escapa da inelegibilidade por ter bolsonaristas entre os ministros que irão julgá-lo. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas matérias que vão esclarecer tudo isso para você. No final de março foi divulgado que o TSE trocaria 3 ministros enquanto votasse a ação contra Bolsonaro. Além da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, acabavam os mandatos de Sérgio Banhos e Carlos Orbach, que ocupam vagas dos juristas do TSE. O TSE vai passar por mudança em sua composição, dizia-se na época, durante o julgamento da ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. A troca de ministros vai acirrar ainda mais o debate sobre punição ou absolvição de Bolsonaro. Porém, o que Bolsonaro disse sobre a reunião secreta com o ministro do TSE indica que esse ministro estava basicamente cooptado e foi indicado numa tentativa de Bolsonaro de aparelhar o TSE. A quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid revelou o encontro entre o então presidente Bolsonaro e esse ministro Carlos Orbach. O Bolsonaro não quis dar detalhes sobre o que foi tratado durante o encontro sigiloso no Palácio da Alvorada, realizado em outubro de 2021 com Carlos Orbach no Superior Tribunal Eleitoral. A reunião não foi divulgada em agenda oficial, mas veio à tona após a quebra de sigilo de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, indicar as tratativas para viabilizar a ida do ministro ao Palácio. 12 dias após o encontro, o TSE rejeitou a cassação da chapa de Bolsonaro e Hamilton Mourão por participação de um esquema de disparo de fake news. Durante o julgamento, Orbach disse que não foram apresentados elementos que evidenciassem a propagação de notícias falsas. O encontro entre Bolsonaro e esse ministro foi revelado pela Folha de São Paulo. Em entrevista à Veja, o Bolsonaro disse nessa semana que o Palácio do Alvorada era sua residência, blá blá blá, evitou de tratar do assunto. Ele disse que recebia muitos ministros, tal, e lembrou que no início do mandato divulgava sempre a agenda e depois passou a esconder. O que acontece é que esse Carlos Orbach ele foi reconduzido já uma vez por Bolsonaro. O nome dele é Carlos Bastide Orbach
e lá em 2019 ele tinha sido reconduzido pelo Bolsonaro porque ele é um ministro considerado conservador. E depois de receber esse favor, o Carlos Orbach ele desistiu de uma possível nova recondução por Lula para o TSE por uma simples razão. Ele sabe que estava todo mundo de olho nele e que o Lula não iria reconduzi-lo, porque depende do Lula a recondução desse ministro. O Lula andou recebendo vários candidatos ao TSE e para o governo ter maioria naquele tribunal é importante especialmente por dois fatores. Primeiro é a votação de 16 ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro. E a nova formação deve garantir a condenação do ex-presidente. A tendência é que depois da posse dos novos ministros, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, paute para julgamento a ação dos embaixadores contra Bolsonaro. O fato é que houve uma tentativa de aparelhamento daquele tribunal e isso poderia até ser possível porque a maioria, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a maioria do TSE que poderia tornar Bolsonaro inelegível ficou comprometida e depois de todos esses escândalos que têm aparecido em relação ao Bolsonaro, seria muito ruim, até para a imagem do judiciário, que ele continuasse livre, leve e solto, caso das joias, caso da falsificação de vacina e muitos outros fatores aí. Então, agora, com a saída do Carlos Orbach e do Banhos, a indicação pelo Lula deve garantir que Bolsonaro se torne inelegível. Então, para quem reclama aí que está demorando tal a inelegibilidade do Bolsonaro, é porque não havia até agora segurança para colocar em votação a inelegibilidade do ex-presidente. Com essa mudança no TSE, o caso deve se acelerar e, muito provavelmente, em junho, nós teremos a decisão que interessa ao país, que é impedir, pelo menos, que o Bolsonaro, nos próximos anos, continue na política. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã. Um abraço para todo mundo.